Tendo considerado o estresse, no nível cognitivo, a resposta ao estresse depende em grande medida da forma como o indivíduo filtra e processa aquela informação que ele está percebendo e recebendo, e a sua avaliação sobre as situações ou os estímulos a serem considerados como relevantes, agradáveis, aterrorizantes ou outros. Esta avaliação, ela determina o modo de como a pessoa vai responder diante da situação estressora e a forma como essa pessoa vai ser afetada por esse estresse. Então, no nível cognitivo, a gente pode distinguir 4 componentes. Então, primeiro, a avaliação inicial automática da situação ou estímulo, que também é conhecida como reação afetiva, em que o sujeito avalia inicialmente o potencial de ameaça, ou seja, ele oferece ameaça para mim ou não, tá? Então, essa avaliação global afetiva, ela vai determinar um padrão de respostas do tipo defesa ou conferência e orientação. Quando a situação ou estímulo é percebido como ameaçador, então uma resposta de defesa é ativada. Porém, se a avaliação não for de ameaça, a resposta de conferência e orientação, ela é a escolhida, né? Então aí a pessoa pode se preparar para recolher mais informações. O que está acontecendo? Deixa eu escutar um pouco mais, eu quero perceber mais do que está acontecendo aqui. As respostas de conferência e orientação ou de defesa vão provocar diferentes respostas fisiológicas, tá bom? Então, segundo componente, a avaliação da demanda da situação ou avaliação primária, em que o sujeito vai avaliar a situação estressora não pelo seu significado intrínseco, mas de acordo, né, com a sua história pessoal e seu aprendizado e também com as suas experiências anteriores. Nessa fase, gente, o relevante é de que forma que aquela pessoa está vivenciando a situação de estresse. Terceiro componente, a avaliação das capacidades para lidar com a situação estressora, ou ainda uma avaliação secundária, que é quando o sujeito avalia a situação em relação às suas capacidades e os recursos de enfrentamento, né, para manejar aquela situação. E o quarto componente é a organização da ação ou seleção da resposta. Né? Isso vai se dar como? Vai se dar a partir das avaliações anteriormente faladas, né? Tudo que a gente falou até agora, né? No qual a pessoa vai elaborar, vai pensar sobre a resposta, né, que vai dar para aquela demanda que ele recebeu. E as respostas, elas podem ser específicas para situações-alvo, aquela situação objetiva, né? Ou ainda pode ser geral. Ou ainda pode não haver resposta disponível para o sujeito, que é essa pessoa, né? Então, vai acabar decidindo entre arriscar uma nova resposta ou ainda suportar passivamente a situação. Sabe aquela pessoa que não fala nada, deixa acontecer? Então, os recursos comportamentais e fisiológicos a serem mobilizados, eles vão depender, em grande medida, dessa escolha, né? Dessa escolha que vai ser feita. E vamos falar a nível comportamental. As respostas comportamentais básicas diante de um estressor são enfrentamento, que é o ataque, evitação, que é a fuga, passividade, que é o colapsou, né? As habilidades do sujeito para dar essas respostas adequadas ou não a cada estressor dependem, então, de um aprendizado prévio de condutas pertinentes e de se a emissão das respostas, se aquela resposta que eu dei no meio, ela foi sendo reforçada nas situações passadas, né? Ah, foi bem-vinda, deu certo, foi funcional. Além disso, a resposta de enfrentamento, ela vai ser também modulada aí pelas consequências. Então, a resposta de enfrentamento que vai ser selecionada, ela vai definir a forma da ativação do sujeito. Os recursos e as estruturas também fisiológicas, né, aquilo que o corpo tem para me oferecer, que vão ser mobilizadas aí. E os possíveis, então, transtornos psicofisiológicos que possam ocorrer a partir da resposta. E essa resposta ao estressor, ela pode ser preditiva, inclusive, de transtornos específicos, como no caso da fuga e evitação, ela pode ser preditiva, por exemplo, de uma agorafobia ou de uma fobia social, agorafobia, né? Ou um padrão de enfrentamento da personalidade, né?
tipo a ser preditor de um transtorno, por exemplo, cardiovascular, né? Alguma coisa a nível de coração. Então é importante a gente entender que ao longo da nossa vida nós vamos encontrar pessoas que têm diversos comportamentos, né? Mas geralmente eles têm a ver com isso que a gente está falando aqui. Então, vem comportamento estressor. Por exemplo, o chefe foi e te fez uma cobrança. Se você, na sua história de vida, tem ali a forma de reação, um ataque, então você ataca. E isso deu certo em outras vezes. Você percebeu que deu, você não sabe, não tem outro repertório, você ataca. Como assim? Você está me cobrando? Não pode, papapá, né? Agora, se você, ao longo da tua vida, foi ensinado que é isso, menino? Você tá doido? Vai responder para mim? Olha o meu tamanho, olha o teu. Eu aprendo a me calar e eu acabo fugindo, né? Fugindo de confrontos. Então vem, alguém faz uma cobrança, muitas vezes, vamos pensar numa cobrança injusta. Você, em vez de se defender, de colocar, olha, não é bem assim, deixa eu mostrar para você que eu já fiz tal coisa que você tá me cobrando. Você diz assim, não, tudo bem, e foge, some. Ainda hoje atendi uma pessoa na clínica que a gente estava até fazendo um exercício em constelação sistêmica e na hora de falar com o pai, como foi sempre um pai muito rígido, né, uma pessoa muito agressiva até na sua colocação, na hora que fomos falar do pai, resolver aquele conflito com o pai, ela começou fisiologicamente a despertar o comportamento da fuga. Então, abri a boca de sono e o sono apareceu de uma forma muito intensa. E realmente isso é que a gente estava trabalhando ali, né? Um comportamento de uma pessoa que usa muita medicação para dormir, que tem ideação suicida. E isso vem da onde? Vem dessa fuga de não querer enfrentar este medo deste alguém maior que ela naquele momento. No nível fisiológico, nós vamos falar dos aspectos neuroanatômicos. Tá? Do ponto de vista evolutivo, a ansiedade e o medo, assim como o estresse, têm as suas raízes nas reações de defesa dos animais, que ocorrem em resposta aos perigos que foram sendo encontrados em seu meio ambiente. Quando um animal se depara com uma ameaça ao seu bem-estar ou à sua integridade física ou até mesmo à sua sobrevivência, ele vai experimentar uma série de respostas comportamentais e neurovegetativas. Essas respostas, elas caracterizam a reação do medo, né? Então, considera-se que diferentes estruturas cerebrais estejam envolvidas nas diferentes estratégias de defesa, dependendo, então, ali do nível da ameaça percebido, né, pela pessoa. Experiências com modelos animais evidenciam que, em situações potencialmente perigosas, por exemplo, situações novas ou situações semelhantes àquelas nas quais a pessoa viveu um perigo real em um outro momento, as estruturas envolvidas seriam o sistema septo-hipocampal e a amígdala. Tá? Então, essas estruturas, elas vão receber informações que foram colhidas pelos diferentes sistemas sensoriais, que vão criar, assim, então, uma representação do mundo exterior. O sistema, né, o sistema septo-hipocampal, ele executa inicialmente a função de conferidor, comparando a síntese dos dados sensoriais do momento com as predições que levam em conta as memórias que foram armazenadas em diversos locais do sistema nervoso central, bem como os planos de ação gerados pelo córtex pré-frontal. Então, quando há coerência entre as duas representações, o sistema hipocampal ele vai continuar a executar suas tarefas de conferidor. Mas, no entanto, quando é detectada uma discrepância, né, entre aquilo que você espera e aquilo que acontece, o sistema septo-hipocampal ele vai passar a funcionar numa modalidade de controle, gerando então a inibição do comportamento e um aumento do nível de vigilância. Nível de vigilância esse que vai dirigir a atenção do indivíduo para possíveis fontes de perigo. Comportamento, então, esse comportamento é aquele de avaliação do risco. Vamos falar um pouquinho dos neurotransmissores. De forma bem resumida, nós podemos perceber, nós sabemos que nas situações em que o perigo está próximo,
o indivíduo vai reagir com comportamentos vigorosos de luta ou de fuga. A gente já falou sobre isso agora, né? Então, para fazer isso, se faz necessário alterações fisiológicas que vão ser induzidas justamente a partir dos neurotransmissores. As situações de estresse produzem, portanto, um aumento geral da ativação do organismo, a fim de que o indivíduo possa reagir, né? Então, o corpo faz assim, né? Joga aquela adrenalina e pá, como é que eu vou reagir? Inicialmente, considerava-se que essa ativação fisiológica ela fosse genérica e também fosse indiferenciada, ou seja, para qualquer evento estressor. Mas hoje os estudiosos eles observam e pensam diferente, pensam que diferentes mecanismos neurais e endócrinos estão envolvidos na resposta ao estresse e podem então ser ativados de forma seletiva. Se a gente sabe que a gente pode ativar diversos sistemas de neurotransmissores, a gente também sabe que a gente pode aprender novos repertórios, ensinando novos caminhos sinápticos, né? Ou seja, se eu estou sempre acostumado ao ataque, então algo me desperta, é um gatilho para que, né, num nível de risco, eu me sinto ameaçado e eu respondo com ataque. Me preparo para o ataque, meu corpo recebe aquela injeção ali de adrenalina para ir ao ataque. Ok, então eu tenho um hábito, né? Eu percebo, meu corpo recebe, encaminha para o cérebro que dispara no meu corpo aquela injeção, né, de neurotransmissores. Ok, este é um caminho comum, mas eu posso trabalhar de outra forma. À medida em que eu tenho consciência que é assim que eu reajo, então a gente pode começar a pensar qual um novo repertório comportamental que me tiraria deste ataque todos os momentos. Geralmente a pessoa só começa a perceber que este comportamento de ataque não deve ser sempre utilizado de forma no piloto automático, né? Geralmente a gente usa no piloto automático, ou o ataque, ou a fuga, ou o colapso. Não é sempre que nós temos essa consciência. A consciência ela se dá a partir do momento em que a gente faz o que a gente está fazendo aqui. Estudando, buscando conhecimento, saber que tudo isso acontece dentro de nós. Então, mas geralmente a gente só começa a se incomodar com isso quando esse comportamento começa a ser disfuncional. Puxa, perdi um emprego, perdi um relacionamento, 2, 3 relacionamentos eu perdi por causa disso. Perdi a amizade, me ferrei. Com perdão da palavra, me ferrei em algum nível. Este comportamento me prejudicou. Então eu preciso pensar sobre isso, já não está mais sendo funcional, não funciona mais na minha vida. E aí eu começo a buscar, então, consciência. Ah, tá. Então eu sei que eu tenho este comportamento de ataque. Deixa ele de lado um pouco. O que eu posso fazer? Será que o comportamento de fuga é funcional em algum momento? Como é que eu posso desenvolver ele? Ou qual é a outra resposta funcional? E aí nós podemos começar a treinar. De que forma, gente? Uma delas é o modelo. Eu vou falar sobre isso, eu vou trazer um módulo aqui, onde eu vou falar só sobre possibilidades de técnicas, né, de mudança de comportamento, reconhecimento de emoções. Mas é importante, então, entender que a gente pode ter um modelo. Alguém que haja de determinada maneira naquela situação e eu vou copiar. Ah, eu vou ser falso. Não vou ser falso. Eu vou fingir até que aquilo seja meu. Por quê? Porque à medida em que eu começo a treinar algo novo, eu começo a ensinar um novo caminho sináptico para o meu cérebro, ensinar uma nova reação neuronal. É igual à academia. Nem todo mundo nasceu com um desejo, um amor gigantesco pela academia. Muitas vezes você precisa ir 1, e 2, e 3, e aí você ir se acostumando e passa um bom tempo, todos os dias treinando, até que de repente você percebe, nossa, eu gosto mesmo de ir. E pensar que há um ano atrás eu detestava. E aí você vai aprendendo, né? Você vai criando. Eu sempre digo pro meu filho, ele diz, mãe, mas é muito difícil tocar violão, ou é muito difícil fazer programação. Ele falou isso há cerca de 2 anos atrás. E hoje ele já toca umas 2, 3 musiquinhas, ele já faz programação, já programa alguns joguinhos. Ele diz, nossa mãe,
que diferença de antes para agora, né? Eu digo, pois você está treinando todos os dias. Ele tem uma rotina e todos os dias ele treina um pouquinho de violão, um pouquinho de programação, um pouquinho de inglês. Então ele vai fazendo esse treino. É treinar até que aquilo seja seu, até que você ensine ao seu corpo um novo caminho sináptico. Eu espero que esse módulo de estresse, né, essas duas partezinhas do estresse que a gente passou nessa aula, ela tenha sido bastante relevante para que você compreenda de que forma você pode reagir no mundo e de que forma o mundo pode reagir com você e como você pode, então, dialeticamente começar a mudar. Opa, o mundo reage assim, mas é porque eu reajo assim. Que novo repertório eu posso ter? Qual é o novo comportamento que eu posso colocar aqui? E aí observe, mude e observe a transformação do teu mundo à tua volta. Não é mágica, parece, né? Então, entre parecer e ser, vamos contemplar e admirar a transformação?